Tô fazendo a carta da lua, submergir. Aí eu vou aqui fechar a janela, vamos dormir 1 da manhã, não estava nos planos. Aí tem a lua. Eu fui dar uma olhada e eu fiquei tão... Eu fiquei assim, surpresa, porque sei lá o que aconteceu, mas depois de uns dias ele parece que ficou mais transparente. Parece que antes ele tá mais opaco, sabe? Quando eu peguei ele. Sei lá o que aconteceu. E olha que legal, gente. Ai, aqui, ó. Tô falando pra vocês. A ideia da Mika, assim, eu já tinha uma impressão. Eu tinha um sonho. Ele se realizou. Só que ele ficou ainda melhor do que eu imaginava. Porque olha isso aqui, gente. Que interessante que fica essa disposição. Como é que você leria isso? Não parece que o pezinho dele tá indo subir no balanço? Tipo, tem umas coisas assim que fica perfeito, sabe? Eu gosto muito de temas do cotidiano. E aí tem as sefiras da Cabala, né? As sefirotes da Cabala, que eu tentei colocar em cartas que vão ficar 10 a mais. E aí você pode... E eu utilizei elas como se fossem essas sobreposições, que é realmente pra colocar, sabe, sobre as cartas. Assim, a pessoa pode meditar em cima disso? Tudo é possível. Mas eu vou admitir aqui que eu não fiz pensando exatamente assim, nossa. É uma coisa assim, a primeira coisa que, sei lá, passa de impressão na minha cabeça sobre esse Sefiras da Cabala. Esse daqui, por exemplo, eu vou falar mais baixo. Esse daqui é Malkuth. E aí eu queria fazer ele como se fosse um projeto do plano físico, e aí iam ser só riscos, né? Só que aí eu não gostei de como ele ia ficar em cima das cartas, tinha que ser uma coisa mais simples. E aí eu fiz ele num quadrado, obviamente, né? Malkuth. Quadrado. Ah, essa carta também ia ficar muito legal. Essa aqui é a carta do pendurado. Eu fiz como se estivesse fazendo um exercício na academia. Essa é a carta da justiça. Aí o que eu ia fazer? Eu ia deixar isso assim. A carta assim, ó. Entendeu? Elas iam ficar alinhadas e a minha ideia aqui é exatamente o que eu fiz igual essa daqui, ó. Que é a carta 7 e 8, que é do carro e da força. Que elas conseguem fazer, tipo, como se fosse uma extensão um do outro, sabe? Então, eu utilizei algumas conjunções que fazem sentido, porque isso, inclusive, me fez... foi um estudo de tarô que eu tava fazendo ao mesmo tempo, porque aí eu percebi, cara... inclusive agora que eu tava escrevendo significados, eu falei, cara... Tudo bem que todo mundo já leu, bem parafraseamente, sobre a jornada do louco e como... Mas é muito diferente, sei lá o que aconteceu comigo. Porque eu nunca fui simbólica, uma negação com isso. E aí eu fui escrevendo e fui percebendo quão óbvio é o simbolismo das coisas, em fato. E tipo, quando você vê a ligação, por exemplo, coisas que eu tinha dificuldade entre o carro e a força... E você percebe, por exemplo, que o carro, ele é o momento, o estágio em que o ser, né, ele toma um pouco de liberdade para ir atrás, né, dos seus objetivos, ter o triunfo na vida e tal, sabe, na vida externa. E aí vem a força, que a força é o teste ou o obstáculo que a pessoa, que é basicamente o desejo da pessoa ali que tá no estágio do carro, que precisa dar uma parada, entende? E aí você vê que faz mais sentido ainda a cagada, digamos assim, que você fez aqui com o limitar. E tipo, eu não meditei. E eu fico muito feliz como as coisas são congruentes, sabe? Não sei, às vezes a mente é muito associativa e cria coisas, mas enfim, voltando aqui. Quando a gente passa pela justiça, o pendurado, ele carrega o peso da justiça para essa fase, essa etapa que ele tá. Então é o momento que ele tá pesando as suas consequências. Coisa que estava sendo analisada, certo? Averiguada aqui na justiça. Então, o que eu penso assim, a justiça também, ela é o balanço, certo? Então, ela é o karma, certo? Então, ela carrega também a percepção, entende? Ela carrega também a percepção, a observação.
o, o peso, digamos assim, o peso das ações, o peso da própria pessoa. E por isso que o pendurado, ele tá na forca. E quando você tá amarrado, você não consegue fugir. Tal qual o karma. Faz sentido isso, gente? Eu achei... Pra mim, na minha cabeça, fazia sentido. E tudo isso de uma coisa que... Fazendo de um espaço de simbolismo não óbvio. Porque, assim, qual é a graça do meu tarô? É ele ser óbvio e o óbvio ser mais simbólico do que o simbolismo que a gente já tá acostumado. Por exemplo, vamos falar sobre... Eu quero fazer um desenho, uma ilustração sobre a sabedoria, e eu desenho uma coruja. Entende? É o simbolismo que é, tipo, nossa, é óbvio, né? É o espírito animal, o simbolismo do xamânico, não sei o quê. Sim, é óbvio. E não estou desmerecendo os simbolismos naturais com os quais já estão completamente embutidos no inconsciente coletivo e, em fato, são praticamente atemporais. Não tô contestando isso. O que eu tô querendo dizer é um simbolismo que já ficou tão enraizado que você não precisa, a pessoa já não pensa mais sobre aquilo. Então a pessoa já fica ligado no automático. E aí quando você já está em um mundo, por exemplo, agora, que a gente está muito separado dessa realidade simbólica, dessa realidade mais arquetípica, a gente vê e vive um mundo fútil, um mundo comum, em um mundo em que a gente está no piloto automático. E que as coisas são assim, sabe? Que nem a parede de concreto. Parece que as coisas não fazem sentido, que as coisas que a gente está criando não tem espírito, que não tem simbolismo. A questão é, será que a gente não está vendo, deixando de ver esse simbolismo nas nossas vidas e no nosso cotidiano, porque a gente já ficou tão mal, ou, enfim, acostumado com o que a gente vê, com o que a gente enxerga e a gente vive, que a gente não presta mais atenção e não se importa mais em decifrar e traduzir as coisas que estão ao nosso redor, porque a gente pensa que só a coruja pode te dar um homem, um sinal. Outras coisas não podem ser um sinal, tipo você pisar no chiclete hoje de manhã. Pô, mano, antes de ontem, adivinha o que aconteceu comigo? Eu tava mal na pressa, né? Pra chegar no trabalho. Adivinha o que aconteceu? E era terça-feira, dia 13. E todo mundo tava com azar por algum motivo. E aí o que aconteceu? Na hora que eu saí do ônibus, com o pé esquerdo, eu pisei num monte que sei lá o que era, se era vômito, se era uma bodega lá de feijão. E aí eu falei, mano, e tava chovendo. E eu toda molhada, né? Então assim, entende o que eu quero dizer com isso? E a gente não leva essas coisas pra traduzir na nossa vida interna, na nossa vida espiritual. Tipo, a natureza, gente, é tão inteligente que ela vai utilizar até as criações mais imperfeitas do ser humano pra nos dar mensagem, sabe? E eu acredito muito nesse poder, porque o que acontece? Quando você só dá merecimento e dignidade espiritual para coisas que você já convém na sua cabeça que isso é espiritual e isso não é, o que acontece? Você não vê espiritualidade na integridade, você vê uma espiritualidade superficial, na verdade. Por mais profundo que você se pense ser, porque todas as pessoas já convêm que isso é ser profundo e isso é ser espiritualmente profundo, o que acontece é que você se limita e limita sua mente, deixa de expandir a sua consciência porque você só quer ver espiritualidade e profundidade em uma coisa só. E a questão é, isso são coisas abstratas que podem estar em qualquer lugar. Não são coisas que são atribuídas a um só espaço, a um só objeto, a um só simbolismo, entende? Não sei se isso tá fazendo sentido pra vocês, entende? Então, pra mim, isso é importante, porque eu nunca fui uma pessoa simbólica. Eu nunca fui. Então, a única coisa com a qual eu sempre me apoiei são coisas básicas da vida, assim, entende? E até hoje o universo me manda sinais, assim, de formas muito mundanas, digamos assim. Acho que sincronicidades também são dessa forma, assim que elas funcionam. E aí, eu acho que é meio diferente, sabe? Eu posso estar puxando o saco, eu posso. Mas eu tenho que argumentar. Afinal, eu tô fazendo um TCC, eu tenho que fazer o migué.
La Mata. Eu faço esse tipo de coisa, gente. Eu passei por aqui. Eu literalmente passei aqui embaixo, né? Porque temos muito galhos. Se vocês virem qualquer pessoa, qualquer criatura humana passeando, ou melhor, explorando campos inexplorados de mata ou da natureza, e que você ficar suspeitando se está acontecendo alguma coisa de errado, não se preocupe, às vezes é só eu. O que eu tô fazendo, gente? Eu tenho TCC pra terminar. Brincadeira, gente, eu só fico assim, falando dessa forma, porque na verdade é bom você ter um momento de paz, sabe? Esse spot, ele tá tão lindo, iluminado, e eu falei, eu quero entrar e eu quero ficar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, porque tem muitas plantas e eu não quero pisar nelas, sabe? E ela é alta, na verdade, né? Tem quase minha altura. E aí, não tem como. Eu não tenho um facão aqui e nem quero cortar também, mas só de conseguir olhar aqui o sol, eu já fico feliz. E esse lindo céu coberto por essas lindas copas de árvores. Tem vários avatares que você pode escolher quando você tá fazendo TCC ou finalizando uma coisa importante. Esse aqui é o avatar que eu escolhi. Pra isso, né? As primeiras páginas não vão bater, porque a forma que eu uso esses últimos caderninhos, né? Se as cartas podem se quebrar sem querer, porque eu sei que se isso acontecer, não se assuste. Talvez seja meu parágrafo. Não sabemos, fractal, fragmento. Vamos lá, vamos colocar isso aqui. Colagem, gente. Esse é uma colagem no chão sujo da varanda. A tempestade que chega da cor dos teus olhos. Castanho. Esse daqui não é castanho, gente, é cinza. É puro cinza. Pronto. Eu vou testar.
Bom, galera, descobrimos agora que a tinta branca, ela não é totalmente branca. E que a cartolina, ela é mais branca do que o negócio, do que a tinta spray. Então, tipo assim, quando eu for botar o negócio aqui dentro, tá, beleza, só aqui dentro e talvez seja retirável, não é tão ruim assim. O problema é que, tipo, vai ficar duas cores contrastantes, e aí eu não tenho palavras pra descrever. Pois bem, gente, parti para o plano B, que foi pintar com tinta PVA. Basicamente eu não lembro de muitas coisas do processo, porque já faz um tempinho que eu terminei tudo. Então eu não lembro, mas eu posso dizer com toda certeza pra vocês que foi uma grande saga. Aconteceu muitas coisas, imprevistos, coisas que deram errado, e eu tive que refazer 1000 vezes a mesma coisa. A tinta, por exemplo, eu fiz várias camadas depois também, obviamente. E mesmo assim, hoje, depois de passados meses, bom, ainda deu alguns problemas, mas tudo bem, a gente tentou. E acho que foi importante fazer como se fosse um test drive do tarô, que eu queria fazer primeiro, né, meu oráculo, porque, na verdade, eu sabia que alguma coisa não ia sair totalmente perfeita, e isso seria uma forma de eu conseguir perceber que pontos eu posso melhorar, que outras técnicas que eu posso utilizar, quem sabe no futuro, sabe? Se eu quiser imprimir de novo e fazer, por exemplo, em larga escala, diz aí quem gostaria de comprar, quem teria esta linda coisa em sua humilde residência. Mas enfim, então eu usei assim produtos e coisas assim muito básicas, muito fáceis de achar. E aí, aqui estou eu também fazendo parte do processo no laboratório. A gente tinha um laboratório de madeira, de coisa assim, sabe? Soldagem. Eu não utilizava porque eu sempre fui da área mais de gráfico, sabe? Na universidade que eu fazia, eu era da área de gráfico, então eu utilizava ali, assim, somente às vezes. E eu estou lixando, obviamente esse foi um processo que aconteceu antes, mas eu estou lixando a madeira, o MDF, para caber, né, o molde de encaixe, para caber também a travinha, o vãozinho, né, que vai a tampa, porque eu também imprimi a tampa, né, que vai ser de acrílico. E eu sei que esses são todas coisas são todas especificidades que talvez ninguém tenha muito interesse em saber. Mas se alguém quiser, como eu já disse em outro vídeo, provavelmente, se alguém for designer ou quiser entrar nesta área, eu espero que isso dê um breve vislumbre de como é que as coisas acontecem e do que você pode fazer. Já tá tudo finalizado, vou guardar todas as coisas dentro da caixa. Algumas cartas saíram meio riscadas, como vocês podem ver. Meio não, bastante, e quase todas foram assim, eu não consegui evitar. Por causa do material, é muito fácil de riscar, que é acrílico, e também a forma como eles colaram as imagens, que foi por um adesivo por trás. Quando eu juntava o deck, todas as cartas meio que se colavam, sabe? Então assim, a única opção que sobrou pra eu limpar foi com esse paninho umedecido. E a tampa a mesma coisa, ela foi feita de acrílico. E apesar de eu querer, né, de ter sido caro, de eu com certeza querer mudar, eu fiquei feliz pelo menos que eu consegui reproduzir o recurso mais importante do projeto, que é o que? A transparência. E a transparência, eu queria que fosse uma representação que não estivesse só no âmbito teórico, mas que no contato da pessoa com o objeto, com o oráculo, ela pudesse perceber, sabe, qual que é a ideia por trás. Quem quiser perguntar, sim, ficou extremamente pesado. Isso também eu mudaria. Ninguém vai vender uma caixa de MDF de 20 centímetros de largura, eu sei. Mas fica aí com uma lembrança daquilo que eu queria inventar aqui no mundo, não é mesmo? E também com todas as coisas que eu passei na faculdade, né, gente? Porque eu despertei durante a faculdade. E, literalmente, a faculdade, assim, foi o período que marcou a minha vida. E por isso mesmo que, como dizem, né, aquelas coisas, quando você abre as asas e você encontra sua liberdade, sua identidade, isso é digamos que um mote universal que acontece com muitas pessoas e que não foi diferente pra mim, mas foi muito mais profundo do que eu poderia imaginar, porque quando eu comecei a faculdade, eu não tinha um sonho de entrar, sabe, na faculdade, eu não tinha nem o sonho de crescer, na verdade, né, porque durante a minha adolescência inteira, até os 18 anos, no fundo, gente, eu não tinha nenhuma ambição de verdade. Eu tava completamente imersa em depressão.
eu não via nenhuma saída ou solução para os meus problemas, para minha vida. Eu vivia completamente no escuro. Então, é muito engraçado ver como... porque eu tive vários sinais, sabe? Desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade e apareceu um homem, né? O sinal para mim. Eu vou contar isso na minha história com borboletas e tudo mais. Aquilo ali foi, digamos assim, um marco que iniciou todo o meu processo de transformação. E esses trabalhos que eu estou mostrando, por exemplo, são alguns trabalhos que eu fiz em uma das matérias de oficina gráfica, que conta muito o que eu passei. Isso foi uma oportunidade que eu encontrei exatamente de meio que fazer uma amálgama de todas as coisas que ocorreram comigo, de todas as coisas que eu passei e, obviamente, da espiritualidade, né? Quando eu comecei a me conectar finalmente com aquilo que era verdadeiro, com aquilo que realmente existe, com a parte de mim que estava perdida. É isso que acontece, gente. Surge esses tipos de criações no mundo, entende? Então, assim, é um tipo de objeto pessoal que, obviamente, eu posso, assim, publicar e mostrar pra vocês. Quem tá no Discord, alguns de vocês já viram uns quadrinhos que eu fiz também. Mas é esse tipo de coisa que você cria, entende? E isso também em relação ao meu TCC. Ele foi muito inspirado não só nos conceitos com que eu tenho afinidade, do que eu acredito, mas foi uma forma de eu meio que fechar com chave de ouro, sabe, esse período da minha vida. Tudo aquilo que eu aprendi, de certa forma. Então, assim, tem um certo tipo de ligação afetiva que você cria com as coisas, que você constrói na sua vida. Você pode não ser artista, você não pode ser designer, você pode ser até um engenheiro, você pode ser até, sabe, um assistente técnico, você pode ser, até um garçom, mas as coisas que você constrói na sua vida, todas elas, quando você faz com gosto, quando você faz com amor, quando elas dizem respeito a uma coisa muito profunda, muito importante pra você, elas viram criações divinas. E essas cartinhas, por exemplo, que eu tô fazendo, são as últimas coisas que eu fiz, que foram os presentinhos pra banca. Mas é isso, gente. É isso. Saberás que eu te admiro com amor. Quando o sol brincar no outono, saberás que eu te admiro.